Olá! Nesta aula abordaremos o tema coesão e critérios de textualidade. De acordo com Balbueno, a coesão é a ligação coerente entre as partes de um texto, produzida por uma escolha correta de operadores textuais. Funciona como um conector entre frases e parágrafos e tem como função agir juntamente à coerência para dar um sentido amplo ao texto. Ainda conforme Balbueno, a coesão referencial pode ser anafórica ou catafórica. A anafórica faz referência a um signo já expresso, ao passo que a referencial catafórica se refere a um signo ainda não expresso. Pode ser ainda dividida em três tipos: pessoal, pronomes pessoais e possessivos; demonstrativa, pronomes demonstrativos e advérbios de lugar; e comparativa, por via indireta através de similares. Iremos discorrer a seguir sobre alguns critérios de textualidade. A conjunção é um mecanismo imprescindível para as normas da produção textual, uma vez que viabiliza uma construção concatenada e dotada de sentido por meio dos conectores. A coerência trata da estrutura profunda do texto. Esse critério é imprescindível na produção textual, pois está atrelado à ordem das ideias e dos argumentos. Sem coerência, um texto torna-se impossível de ser entendido e não comunica. A intertextualidade mostra a interdependência de um texto para com outro, uma vez que um texto só tem sentido em relação e se comparado a outro. Não existem textos que não mantenham algum aspecto intertextual, pois nenhum texto encontra-se isolado. Todos os textos têm uma relação com outros textos já escritos, dos quais absorvem algumas referências. O critério da intencionalidade passa uma ideia sobre o que o texto e o autor pretendem tratar durante o desenrolar do enunciado. Já a situacionalidade é a adequação da manifestação linguística a uma situação comunicativa do texto, a qual está relacionada com o contexto. Essa situação comunicativa interfere diretamente na produção do texto. Todo texto é produzido com a intenção de ser lido e compreendido. A informatividade faz o texto se tornar coerente no desenvolvimento dos tópicos referentes ao conteúdo. Os critérios de textualidade apresentados possibilitam que qualquer texto passe uma mensagem significativa, dotada de sentido, criando uma ponte entre o leitor e o autor da manifestação linguística. Crianças que convivem com livros, revistas e outros meios de comunicação adquirem com mais facilidade os requisitos necessários para uma leitura e escrita eficaz. Para escrever bem, não basta apenas compreender a relação entre fala e escrita. É preciso organizar as ideias considerando o leitor. A coerência permite que o texto seja contextualizado e compreendido, garantindo que ele não apresente ideias que se contraponham. Assim, na escrita, a coerência trata da relação lógica entre as ideias, por meio do bom uso de elementos gramaticais, lexicais e do conhecimento que é comum aos usuários da língua. Todavia, não existe uma regra para determinar a coerência. Um texto será coerente quando o leitor tiver os conhecimentos para a compreensão da mensagem. Entretanto, o texto deve ter continuidade, uma ideia central e não deve se contradizer. Sintetizando, a unidade de sentido de um texto se estabelece na interlocução entre os usuários de acordo com a situação comunicativa e com os recursos linguísticos empregados. Conclui-se então que a coesão e a coerência andam juntas para dar sentido a um texto, mesmo que sejam fenômenos diferentes, sendo muito importantes no processo de aquisição da escrita. Finalizamos por aqui, um abraço e até a próxima aula.